E aí, boa noite, tudo bem com você? Como que você está? Como foi a sua semana? Seja muito bem-vindo ao meu canal, o Carteiro das Boas Novas. Fico muito feliz em poder compartilhar com você de mais alguns temas relacionados à área do direito e, é claro, também à luz da Palavra de Deus. Bom, como de costume, temos algumas boas novas. E nós vamos começar, evidentemente, pela área do direito, ok? Nessa semana nós tivemos uma decisão importante. Ela vem lá do Superior Tribunal de Justiça. Né? Um caso, né? Um litígio envolvendo um ex-casal. Eles se divorciaram e aí deixaram a partilha de bens para fazerem depois do divórcio. Aí, é claro, né? Vem aí uma indagação, uma grande questão. Há prazo para que os cônjuges realizem a partilha de bem depois de decretado o divórcio entre o casal? Essa é a questão, ok? Bom, hoje os casamentos eles são feitos, né, obrigatoriamente, se não houver um ajuste, né, das partes ou um pacto antinupcial, o regime é o da comunhão parcial de bens. Esse regime, né, como se dá? Todos os bens que são adquiridos pelo casal durante o regime matrimonial, eles se comunicam com o casamento. Porém, os bens adquiridos antes do casamento, ou por sucessão ou por doação, eles não se comunicam com o casamento. Qual foi o caso? Esse casal ele adquiriu alguns bens durante o seu regime matrimonial, que no caso aqui em apreço, o regime adotado foi o da comunhão universal de bens. E aí o que aconteceu? Eles levaram, né, algum período de tempo para fazer a partilha. E pelo que eu pude perceber, foi assim um período bem longo. Nenhum e nem o outro cônjuge tomaram a iniciativa de partilhar logo os bens. Eles se divorciaram e pronto. Os bens continuaram sendo usados, né, por eles ali. Me parece, inclusive, que um dos cônjuges é que estava na posse da maior parte dos bens que foi adquirido pelo casal. Enfim, ficou um bom tempo, e aí um deles então resolveu entrar com a partilha de bens, né, para dividir o patrimônio e cada um ficar com o seu bem. E aí a parte contrária, quando foi citada para responder à ação, o que ela arguiu? Ela sustentou a prescrição ou a decadência do direito de postular essa partilha. E aí, é claro, esse caso, né, ele tomou ali um rumo, né, e há realmente assim alguns entendimentos, né, divergentes, ok? Até que o caso então chegou ao Superior Tribunal de Justiça. E nesta semana, o Superior Tribunal de Justiça, né, resolveu a questão dizendo o seguinte, né, que não há prazo para que os cônjuges, depois de decretado o divórcio, requeiram a partilha de bens. Ok? Bom, eu já tive a oportunidade de falar aqui em outros vídeos que a lei ela não protege aqueles que dormem. Existem, por exemplo, vários prazos prescricionais e vários prazos decadenciais. O que é isso? Muitas das vezes nós temos o direito, mas o direito, ele para ser exercido, a lei diz, né, ou confere algum prazo para isso. Então, por exemplo, existem casos que o prazo para você exercitar o direito é de 1 ano. Por exemplo, as ações de seguro de vida contra a seguradora. Se a pessoa deixa um seguro de vida e dentro de 1 ano após o óbito do segurado a pessoa nada faz, a lei diz que prescreve o direito dela
acionar a seguradora para receber a indenização. Quer dizer, ela tem o direito, mas ela não consegue mais exercer esse direito, processualmente falando, porque ocorre aí um fenômeno que a gente chama de prescrição, ok? No caso que eu estou tratando, era um divórcio. Era um divórcio. E o casal adquiriu alguns bens. Só que foi decretado o divórcio, eles fizeram o divórcio, mas não resolveram logo a partilha de bens. Deixaram para resolver isso depois, né? E aí, é claro, passou-se um período de tempo aí grande, e até que algum dos cônjuges arguiu essa questão, levantou essa questão aí, né, de prescrição. Bom, nesse caso aí, né, o que acontece? Os bens, eles já faziam parte do patrimônio do cônjuge. Seria uma aberração a gente tolir esse cônjuge, né, do direito a partilhar esse bem, porque se esse bem já era dele, né, o bem já era dele, 50% aí dos bens já pertencia a cada cônjuge. Então, se já pertencia, se já tinha incorporado ao patrimônio jurídico do cônjuge, não há por que, então, estabelecer um prazo para que ele divida isso, ok? Esse caso, inclusive, ele analogicamente é tratado, né, como um condomínio, lá no artigo 1320, se não me falha a memória, do Código Civil, inclusive reza isso, né, que os condôminos, a qualquer tempo, eles podem pedir a divisão ou até mesmo a alienação do bem, porque em muitos casos, às vezes é um imóvel só, um bem só, e esse bem é indivisível, você não tem como cortar ele ao meio ou dividir e dar para dois. Então você tem que vender o bem, né? E aí o Superior Tribunal de Justiça, né, parabéns, né, aos ministros que julgaram o caso, aplicaram, né, essa regra ali analogicamente ao Código Civil, né, colocando também que eles, na qualidade de coproprietários, já eram dono da coisa, né, não seria crível, né, exigir deles prazo para que eles então partilhassem os bens, ok? Então fica aí para você essa boa nova, né? Pode ser que você ou alguém, né, esteja numa situação dessa, está na qualidade de divorciado, tem bens, fique tranquilo, não há prazo, você pode exercer esse direito a qualquer momento. Agora é óbvio, né? O bom é resolver o quanto antes, até para cada um tomar rumo, né, e cada um administrar os seus próprios bens, ok? Fica essa boa nova. E eu quero, é claro, né, aproveitar essa questão, né, do divórcio, que traz sempre muita especulação, né, e muita discussão, e tratar também com vocês, à luz da palavra de Deus, né, acerca do divórcio. E aí, é claro, né, eu já quero aqui deixar uma pergunta para a gente responder, ok? É lícito ou é permitido o divórcio à luz da palavra de Deus? É a primeira pergunta que eu te faço. Será que Deus, ele é a favor do divórcio? É isso que a gente vai, né, tentar responder aqui, é claro, né, sem nenhum propósito de tentar esgotar o assunto, ok? Porque isso é um assunto polêmico, né, envolve algumas questões, mas é claro, eu vou procurar, né, nesse curto período de tempo, trazer à luz, né, aquilo que o Senhor nos deixou. E eu vou começar lendo aqui rapidinho, né, um texto, né, que está lá no Evangelho de Mateus, no capítulo de número 19, verso 9. É uma palavra de Jesus, é o próprio Senhor Jesus falando a uma multidão que estava ao lado dele, inclusive aos fariseus, né, que também se encontravam ali naquele momento. Na verdade, Jesus até estava respondendo uma pergunta dos fariseus. Os fariseus vieram questionando a Jesus: é lícito repudiar as nossas mulheres? Os fariseus perguntando. E tinha uma multidão ali ao lado de Jesus. E Jesus ele respondeu àquela multidão e aos fariseus da seguinte maneira:
Lucas 19, 9. Eu vos digo, ou Jesus disse, né? Porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de infidelidade, e casar-se com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada também comete adultério. Então percebam que é um caso de divórcio e, ao mesmo tempo, seguido de novo casamento. E aqui Jesus está dizendo o seguinte, que quem repudiar, a não ser por causa de infidelidade, ele comete adultério. E aí, se ele casa-se novamente com outra mulher, ou vice-versa, né? Porque aqui isso se aplica para ambos, tanto para homem quanto para mulher. Aquele que é repudiado ou a repudiada também, né, ao casar-se com ela, aquele que se casa comete também adultério. Ou seja, ambos viram, né, ambos são considerados, né, adúlteros diante da lei do Senhor. Bom, e aí a gente já percebe, né, já aqui pelas palavras do próprio Senhor Jesus, que é permitido o divórcio. Tanto é que ele dá a exceção. Inclusive, há uma outra exceção também, que está lá na carta de Paulo aos Coríntios, né, na primeira carta, deixa eu verificar rapidinho. Não, na segunda carta. Primeira carta mesmo, primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 7, versículo 15. Há um caso também ali, né, para os descrentes, né, pessoas que são crentes casadas com descrentes, que Paulo também, né, segundo, né, a palavra de Deus, autoriza também o divórcio. É o caso de abandono moral. Né? Aquela pessoa que simplesmente sai, né, de casa, diz que vai comprar um cigarro, fui, né, como diz aí na gíria, né, fui, e não volta mais, vai embora, abandona a família, ok? Como fica a situação, né? Bom, vamos então voltar aqui, né, à questão que Jesus colocou, porque pelas palavras de Jesus a gente já percebe que é permitido o divórcio. Mas será que sempre foi assim? Porque lá no livro do profeta Malaquias, no capítulo de número 3, no capítulo número 2, verso 16, ali no Antigo Testamento, né, esse profeta diz que, inspirado por Deus, que Deus odeia o divórcio. E a gente percebe isso. Em toda a Bíblia, a gente percebe isso. Né? Um repúdio da parte de Deus com relação ao divórcio. Né? E aí o que a gente pode perceber ali? Que de Gênesis até a era de Moisés, era proibido o divórcio. Deus, ele uniu o homem à sua mulher, né? E ele diz que esta união os faz uma só carne, uma só alma e um só espírito. Então a recomendação de Deus é, né, que eles não se separem, que eles vivam até que a morte os separe. Porém, de Moisés até Jesus, a gente vê uma permissão de Deus. E essa permissão é justificada pela dureza do coração, pela falta de perdão. Né? Então, do período que decorre de Moisés, que é aproximadamente 1.600 ou 2.000 anos antes de Cristo, até Cristo, a gente percebe ali uma permissão também, mas por causa da dureza do coração. De Cristo, né, aos nossos tempos, a gente percebe uma permissão também, porém, né, só em caso de infidelidade conjugal ou abandono moral. Ok? Esta é a resposta. Esse é o entendimento da maioria dos biblicistas e dos estudiosos. Ok? Agora, deixa eu também aqui deixar claro algumas coisas. Né? Porque, embora todos nós saibamos, né, o que é um casamento e o compromisso que o casamento representa, mas nós sabemos que, né, não há casamento perfeito.
Todo casamento é muito difícil. Ele tem os prós, tem os contras, tem os momentos bons, ruins, tem as flores, né, as rosas, mas tem os espinhos também. Viver, né, uma vida de casado não é fácil. E nem nunca foi. E nem mesmo Deus ou Jesus disse que seria fácil, ok? Mas a recomendação que a gente tem da parte de Deus é que nós venhamos a lutar pelo nosso casamento. Isso aí é o primeiro ponto. E, em segundo lugar, a questão também do perdão. Porque por causa da dureza do coração, né, muitas das vezes, a gente não concede o perdão à pessoa, mesmo em caso de infidelidade conjugal, mesmo em caso de abandono, né? E com isso a gente acaba não restaurando, né, o casamento, ok? Bom, mas e aí? Né? E aí? Uma pessoa, por exemplo, mesmo tendo conhecimento da responsabilidade do casamento, mas que ela não é cristã, né? Ela não é cristã, ela vivia na época da ignorância. Será que Deus pesa da mesma maneira? Uma pessoa que não tem uma visão maior da sua palavra para uma outra que tem uma visão maior da sua palavra? Segundo a Bíblia, Deus não leva muito em conta o período da ignorância. Não quer dizer que não seja pecado e não quer dizer que você vai sofrer as consequências por isso. Porém, o peso é menor. Agora, se você é um cristão, se você já está casado, né, ainda que você tenha se divorciado 1, 2, 3, 10 vezes, mas você em dado momento você se arrependeu? Se arrependeu do que você fez? Se arrependeu de ter repudiado a sua mulher ou o seu marido em vão, por nada, tão somente em busca da chamada felicidade, né? E aí, se naquele tempo você estava nesta situação de ignorante e aí depois, né, você então se arrepende disso, ok? E vem a casar-se normalmente e a manter um relacionamento conjugal, né, saudável, ainda que com dificuldade, né? A nossa sugestão, a minha sugestão e até mesmo o que diz a palavra de Deus é que você permaneça casado. Que você não abandone a sua esposa ou o seu marido. É que você não se divorcie, ok? Esta é a regra. E outra coisa, não há espaço para poligamia. A palavra de Deus, à luz da Bíblia, o casamento é monogâmico entre um homem e uma mulher. Em que pesa, né? O casamento está tão banalizado, o divórcio está tão banalizado, a questão da família ter tomado, né, um rumo que muitas das vezes a gente percebe e vê facilmente que fugiu, que se distanciou, né, dos princípios da palavra de Deus, ok? Então fica com essa boa nova. Espero que você tenha gostado. Se você gostou e não é inscrito ainda no meu canal, se inscreva, ok? Ative aí o sininho para que você receba as novas notificações. Comente, compartilhe e me ajude a divulgar esse canal, porque eu tenho certeza que, assim como foi legal para você, foi útil para você receber estas informações, será também para aquele que está próximo de ti. E se você tiver mais alguma dúvida, nos comentários, pode deixar lá que eu vou responder um a um, ok? Grande abraço para você, né? Uma boa semana, até a próxima segunda, se Deus quiser.